Olá, no vídeo de hoje a escritora Sueli de Souza Canhetti conta por que decidiu morar na Itália. Por que eu decidi morar na Itália? E se eu penso em voltar para o Brasil um dia? Bom, aí tem uma continuidade do meu trabalho, que enquanto eu trabalhava na Univille, em 2000, a reitora da universidade, na época a professora Mariléia Gastaldi, me fez o convite de fazer um trabalho de fechamento de convênio numa universidade aqui na Itália, na cidade de Perugia. E como eu não estava muito disposta a vir, porque eu estava recém-separada e ainda tinha uma filha que estudava no Brasil, né? Que estudava em Londrina, na UEL, e tinha uma filha já casada, tinha neta já, né? E netas já, e então não, a minha vontade muito grande de vir morar na Itália para fazer um trabalho mais de entrosamento entre duas universidades não era a minha paixão, até porque a minha paixão sempre foi trabalhar com a literatura infantil, juvenil e de fazer pesquisa junto com isso, né? Então, a professora Marilé, depois de um bom tempo de tentativa comigo, me fez uma oferta impossível de dizer não. Ela me perguntou se eu aceitaria vir então para a Itália, ao mesmo tempo em que trabalharia com a ideia do convênio, que eu fizesse um pós-doutoramento, que era o meu sonho como pesquisadora e professora. E aí eu fiquei muito tentada, mas eu não tinha nada preparado para ser uma pesquisa aqui na Itália e muito menos dominava o italiano. Aliás, conhecia buongiorno, ciao, e por aí vai, tutto bene, e morria nisso. Então, corridamente, de agosto de 2000 a março de 2001, eu preparei um projeto de pesquisa para mandar para cá, para ver se alguém da universidade aprovaria o projeto para me acompanhar aqui na pesquisa. E, ao mesmo tempo, fui estudar um pouquinho de italiano, mas que não deu muito tempo, me preparando para a viagem, para deixar as coisas no Brasil, porque eu ficaria aqui praticamente 2 anos. E eu tinha essa filha jovem que acabou desistindo da faculdade no Brasil para continuar a faculdade aqui, porque resolveu acompanhar a mãe, que viu que a mãe ainda estava relutante em vir. Então, viemos nós duas, minha filha mais nova, Georgia, e eu, em 31 de março de 2001, e foi com bastante peso, porque eu tive que deixar lá a minha filha mais velha casada, que estava grávida da sua segunda filha. E entre a minha paixão de ser avó, que é uma das coisas lindas que eu tive o privilégio de viver e estou vivendo ainda, eu tinha que optar, né? E aí acabei optando pela vinda para cá e indo ao Brasil para ver de vez em quando o bebê que já nasceu em junho. Isso cabe ainda uma explicação, se vem atrás de mim, tem Pinóquios aí. Quando eu tive que pensar muito sobre a ideia de uma pesquisa aqui na Itália, eu não sabia o que pesquisar.
mas eu queria que fosse na literatura infantil e juvenil. E um dia me deu o clique. Pinóquio é um boneco que fala. E porque ele fala, ele adquire consciência, e como ele adquire consciência, ele se transforma num menino. E como eu tinha pesquisado no meu mestrado o Monteiro Lobato, veio a Emília. A Emília sofre um processo semelhante ao do Pinóquio. Ela é uma boneca que fala e porque vira gente, porque adquire consciência, vira gente. E aí eu resolvi fazer uma comparação entre esses dois bonecos para levantar a noção que tinha o Carlo Collodi, que foi o criador do Pinóquio, no século XIX, na Itália. Enquanto que a Emília, que é fruto do Monteiro Lobato, me fez pesquisar o que era a ideia de ser gente para um brasileiro no século XX. E o resultado da pesquisa foi muito, muito, muito interessante. E é uma das grandes dívidas que eu tenho para comigo, que é de fazer, quem sabe, o último livro da minha vida, que seja em relação a essa comparação. Eu tenho fragmentos publicados como artigos, palestras, conferências, etc. A própria conferência aqui na universidade, mas eu não tenho escrito realmente toda essa minha pesquisa. Foi uma descoberta muito interessante, porque eles são os dois únicos personagens literários no mundo que, por falarem, mesmo sendo bonecos, adquirem consciência e se transformam em gente. É isso, e é por conta disso que depois eu tive que voltar, obviamente, para o Brasil, porque foi a universidade que me bancou aqui, então eu tinha um compromisso de retorno de pelo menos 4 anos de trabalho lá, né? Mas a minha filha que veio comigo tinha começado uma outra faculdade aqui, e que não tinha no Brasil. Então ela resolveu ficar para terminar a faculdade. E aí a história mudou de rumo, porque ela conheceu o meu genro atual. Voltou para o Brasil quando se formou, mas ficou 1 ano e acabou casando e vindo morar aqui. Então, as minhas netas no Brasil são mulheres casadas. E aqui eu tenho um neto de 15 anos e um neto de 3 anos hoje, que é agarradinho nessa avó, que ama ser avó. Então, as minhas netas podem vir me visitar quando quiserem, porque são mulheres formadas já. E uma delas anda querendo vir morar aqui também com o marido. E, de repente, parece que há um deslocamento familiar, né? E por isso eu não vejo a possibilidade de um retorno meu para viver no Brasil de novo, pelo menos nessa vida, se é que existem outras.